Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim do portal imperiumfortuna.com e espero que vocês estejam bem. Aqui no Rio de Janeiro tá tudo uma maravilha, uma pandemia maravilhosa, um calor desgraçado, mas a vida segue como já esperado por todos os nossos oráculos aqui da Imperium Fortuna, certo? Bom, hoje a gente vai falar de alguns assuntos. O formato vai ser um pouco parecido com o podcast anterior, onde eu tratei de uns 3 ou 4 assuntos, num máximo de uns 12 minutos, 14 minutos, certo? Então já sabe, né? Dá play e vai fazer o que você tem que fazer da tua vida. E vamos começar. Bom, primeira coisa que eu queria falar foi da matéria, certo? Que foi postada, acho que semana passada, sobre o Devorador de Pecados. Certo? Eu postei essa matéria não porque ela realmente é muito relevante no mundo oculto, até porque o Devorador de Pecados é algo que não existe mais, mas pela questão histórica dela em si eu achei interessante e obviamente porque o nome é maneiro pra caralho, certo? O que vem a ser um Devorador de Pecados? O Devorador de Pecados era uma pessoa responsável por absorver para si os pecados de uma determinada pessoa que estivesse prestes a bater as botas, certo? Porém, o que acontece? Uma pessoa que teve uma vida sã, tranquila e plena, ela já tinha certeza absoluta de que ela iria para o céu, né? Lembrando sempre que nesse período já existia sim a Igreja Católica, certo? E foi mais ou menos no período de 1800, por aí, né? Então o que acontece? A pessoa, quando ela sabia que tinha feito merdas demais, ela chamava um devorador de pecados, ou quando a pessoa não poderia por algum motivo e falar com o padre, né, no caso, para falar os seus pecados e pedir perdão e etc., ela convocava no seu vilarejo um devorador de pecados. O devorador de pecados, ele poderia sim ser alguém de alguma espécie de sacerdócio ou algo do tipo, mas em sua maioria não era, a gente vai chegar lá. Então o que rolava? Essa pessoa iria até o moribundo e absorveria literalmente os pecados dela em troca de uma oferenda. A oferenda varia de acordo com a época e até hoje alguns rituais, né, de enterro e tal, eles funerários, né, vamos botar assim, eles são derivações, certo? Do que era feito para agradar o devorador de pecados, ou na verdade para pagar o devorador de pecados, né? Então o que acontece? O mais conhecido era a forma onde pegava-se o cara que estava para morrer, ou até que já tinha morrido em alguns casos, deitava ele numa cama e colocava-se 2 moedas, uma em cada olho do cara, um bolo, certo? E uma tigela com cerveja, certo? Lembrando que a questão da cerveja aqui não é tipo para farrear com a cerveja. Imagine a cerveja como um líquido que era nutritivo, vamos botar assim. Então seria para acompanhar mesmo o bolo. O devorador de pecados era chamado para a casa dessa pessoa, ele tinha o direito de entrar. Ele pegava as moedas, ele comia o bolo e ele bebia a cerveja. E com isso ele fazia lá as suas rezas e os pecados da pessoa sairiam da pessoa e iriam para ele. Quando eu digo pecados, eu vou falar a verdade. A culpa da pessoa era transferida, né, da pessoa que estava morrendo ou que já estava morta para o devorador de pecados. E esse sim, no caso, assumiria a responsabilidade de responder por isso quando chegasse na hora do seu próprio julgamento, né? Bom, primeira coisa que tu pensa, o cara fudido, das duas uma, ou ele era um cara muito fodão e tal, e não ligava pra nada disso, porque ele ia dar um jeito de se livrar dos pecados dele, ou ele era tipo um boi de piranha. E aí que entra a questão, se você for observar bem, né, como eram conhecidos os devoradores de pecados, em sua boa parte eram mendigos, certo? Ou pessoas que viviam numa situação extremamente lamentável e que, inclusive, apesar de serem chamados, né, para devorar os pecados das pessoas, eles não eram bem quistos pela sociedade e, inclusive, expulsos das vilas e vilarejos e tal, onde eles viviam.
Então a maior parte deles vivia escondido na floresta, numa caverna ou num barraco, qualquer coisa do tipo. E quando era solicitado, aí sim eles tinham, no caso, a permissão de entrar na cidade para devorar os pecados da pessoa. E por que esses caras eram tão fodidos? É porque eles devoravam pecados? Na verdade, se você for parar para pensar, não. Porque se uma pessoa se tornasse fodida devido aos seus pecados, a gente não teria nenhum político, certo, com a vida boa, certo? Todos os políticos vão ser um bando de fudido e tal, e caralho é quatro. Só que na verdade a gente sabe que não é bem assim, né? Os pecados que uma pessoa tem, elas não vão afetar a vida dela. Então por que esses devoradores de pecados eram tão fodidos? Simples. O devorador de pecados era uma pessoa dispensável. Seria mais ou menos como se você imaginasse, olha só, esse cara não vai poder entrar, certo, na balada, porque ele tá muito sujo e fedendo muito. Então você encontraria um mendigo na rua e pegaria toda a sujeira dessa pessoa e todo o fedor dela, daria pro mendigo, daria-lhe um maço de cigarro para ele, e aí a pessoa ficaria cheirosinha e bonitona e poderia entrar na balada. É mais ou menos isso, só que a gente está falando do céu, certo? De acordo com o céu que a pessoa esperasse. Podia ser um céu com anjos, ou aquele que é um gramado bonitinho, ou se pá, até algum onde você tem um monte de virgens para você desvirginar pela eternidade, o que eu acho muito estranho, por sinal. Os muçulmanos que me perdoem, né? Então o que rola? Eles pegavam exatamente um cara que já estava totalmente fudido, certo? E ele, por sua vez, já não ligava mais para isso. Então seria uma pessoa que realmente estivesse na vida de um mendigo, certo? Uma pessoa que não liga pra porra nenhuma, ele já tá ali pra se fuder mesmo. Então, em troca de um bolo e uma cerveja e 2 moedas, o cara, teoricamente, absorveria todas as merdas da vida de alguém e ele levaria essas merdas porque a vida dele já é uma merda, né? A gente poderia sim olhar de uma forma romântica para isso tudo e imaginar que o devorador de pecados, que é um nome foda, certo? Inclusive provavelmente vai ter uma porrada de nickname com esse nome aí no futuro, né? Ele devoraria os pecados da pessoa e o simbolismo seria o bolo, né, mostrando, sei lá, a ganância da pessoa, a cerveja, mostrando, tipo, os pecados que a pessoa faz quando enche a cara ou usa drogas, né, os vícios, e as moedas como a ganância. E aí ele absorveria tudo isso para ele e se tornaria cada vez mais pecador e mais viciado. Essa seria a forma romântica de falar do devorador de pecados. Mas a gente sabe que isso daí é tudo balela. E o porquê não existirem mais devoradores de pecados? Bom, primeiro porque com o tempo as pessoas meio que iam perceber que isso é meio arcaico. Apesar de que a gente tem até hoje vários rituais funerários, tipo como eu citei, a extrema unção, né, onde você vai lá e passa óleo no defunto para ele conseguir passar mais fácil pelas grades do portão do paraíso, porque a verdade é essa, sacou? E as pessoas fazem até hoje por conta da sua religião. Já o devorador de pecados, o nego não faz mais pelo fato de que concluiu-se que não era mais necessário, né? Primeiro porque ao invés de você ir lá e dar 2 moedas, um bolo e uma cerveja para um devorador de pecados, você poderia chegar para um padre ou para um bispo, etc., e entregar todos os seus bens, e em troca disso você teria o seu lugar no céu. Ou seja, era muito mais jogo para a igreja que os devoradores de pecados sumissem, porque era muito pouco, né, que a pessoa perdia. E outra, vieram os cristãos com o nosso querido amigo JC, né, o Jesus Cristo, que ele morreu por todos os nossos pecados. Não os que já tinham sido feitos, os que já tinham sido feitos e os que serão feitos. Então só o fato de você aceitar o Jesus, você já não precisaria, no caso, se preocupar com seus pecados ou chamar um devorador de pecados e pagar esse trocadinho para ele no último dia da sua vida. Você bastaria dar 10% do seu lucro mensal, certo? Para o Jesus ou para o representante de Jesus, já que o Jesus morreu, e com isso você não precisaria se preocupar. Porque você sendo um bom devoto, certo? Você já teria o seu lugar no céu, independente de qual seria o seu céu, certo? Então, por conta disso, o último devorador de pecados morreu em 1900 e pouco, saca? E ainda assim não tem nenhuma prova de quem era o cara, mas sabia-se que a vida dele era uma merda, sacou? Então é basicamente um detalhe, né, histórico, cultural,
que eu achei interessante trazer e também porque eu achei o nome muito foda, apesar de que o nome é mais legal do que a história, certo? Então, qualquer dúvida, galera, qualquer informação, ou se quiser mais sobre, porque tem mais detalhes, vocês avisam nos comentários que a gente fala mais um pouquinho sobre esse Devorador de Pecados. Lembrando que, se não me engano, tem um filme sobre isso e algumas séries de sobrenatural e terror trataram do assunto, mas já faz muito tempo. Esse assunto já não é mais tão querido assim, certo? Bom, outra coisa, né, indo pro segundo assunto do dia, uma coisa que eu tenho reparado é que a galera da Imperium Fortuna anda um pouco irritada demais, certo? Com a situação do ocultismo no mundo online, certo? Eu já falei aqui nos podcasts sobre a galera botando tarô e tipo, só aumenta. E agora botaram em pauta a questão das pessoas fazendo trabalhos, né, em troca de dinheiro. Eu já tinha falado, inclusive, das pessoas que estavam teoricamente fazendo conjuração de demônio para fazer trato também em troca de dinheiro, certo? E as pessoas fazendo. E agora tá rolando macumba também, né? A galera fazendo trabalhos de macumba e etc. Lembrando que eu tô falando macumba, não é porque eu tô falando da religião afro, não. É macumba porque é urucubaca, ou seja, é um negócio que é charlatanismo mesmo do nível mais hard possível. E a galera lá da Imperium, eles estão um pouquinho revoltados com isso e tal. Alguns estão falando, tipo, mano, se tu não quer estudar, então não estuda, mas também não tenta. Outros estão falando que, puta que pariu, o nego tá se aproveitando de gente desesperada. Cara, isso, pra gente que já tem um pouco mais de informação na cabeça, que entende que o mundo não é só a internet, né? E a melhor forma de você conseguir informação não é em rede social, a gente sabe que isso sempre existiu, certo? E vai continuar existindo, e isso faz parte da cultura, certo? E em todos os países você vai encontrar algum tipo de charlatão ganhando dinheiro há séculos, certo? E isso tá aparecendo mais devido ao fato das pessoas estarem mais desempregadas do que nunca, né? Nossa taxa de desemprego já está em 40%. A pandemia fazendo as pessoas ficarem em casa e o nível miserável que está a vida das pessoas que sobreviveram à pandemia, certo? Então a gente tem visto mais disso. Ou seja, o mercado para charlatões que se aproveitam de pessoas desesperadas aumentou e aumentou bastante. A ferramenta para você encontrar vítimas desesperadas também aumentou bastante com as redes sociais. Hoje em dia tem pessoas que ficam basicamente do seu tempo acordadas, mais da metade do tempo colados em algum tipo de rede social. Isso pessoas normais, porque tem algumas que ficam literalmente o dia inteiro olhando em redes sociais. E hoje em dia a gente tem bastante opção, a gente tem Instagram, a gente tem Facebook, a gente tem Discord, e as pessoas vão conversando nessas redes sociais o dia inteiro, como se estivesse conversando com os amigos no trabalho, ou na escola, ou faculdade, ou coisa do tipo. E isso nada mais é do que você abrir uma ferramenta, certo? Para que esses charlatões consigam encontrar mais gente desesperada. Só um segundo, tomar um café. E isso tem atingido, inclusive, pessoas que não tinham tanto acesso, que normalmente são os idosos, as tiazinhas, os tiozinhos, né, o tio do pavê, que não usavam o WhatsApp, hoje em dia usam, certo? E agora eles têm mais acesso a esse tipo de informação, o que não é nada bom. E inclusive agora com a entrada do Pix, né, que vai ser inclusive uma das ferramentas mais utilizadas para pagamento via WhatsApp, então a gente vai ver muito, mas muito de charlatanismo e nego ganhando dinheiro utilizando o WhatsApp e o Pix, que é uma forma de pagamento muito rápida. Não estou fazendo propaganda não, tá? Mas facilitou e muito para isso. Então, por exemplo, você pode estar conversando com uma pessoa que você encontrou num chat de ocultismo enquanto você está tomando umas cervejas. Aí você já está bem chapado e a pessoa te conquista com o papo dela e diz que, por exemplo, bota a carta muito bem. E aí você fala, puta que pariu, então bota a carta pra mim. A pessoa já estudou as formas que você estava falando e sobre o que você estava falando. Você já estava meio bêbado. Então ela coletou algumas informações sobre você. Ela vai falar, olha só, eu boto carta, mas aí eu tenho que pagar, sei lá, a minha entidade. Ou eu tenho que fazer um serviço, ou só faço em troca de alguma coisa. E por aí vai. A pessoa vai lá, já tá meio desesperada, bebeu um pouquinho. A pessoa tinha um papo bom, ela vai lá e, deposita, sei lá, R$100.
Na hora os 100 reais cai, a pessoa fala um monte de groselha lá. E pronto, mano. Ela ganhou ali 100 reais pra não fazer porra nenhuma. O nome disso é charlatanismo. Não é bem crime, porque a pessoa não tá te obrigando. Você deu o dinheiro pra ela, você transferiu porque quis. Não tem nota fiscal, não tem boleto, não tem porra nenhuma. Certo? Então, gente, se prepare. Pra quem já tá puto, vai piorar. Certo? Obviamente, não vai mudar nada pra mim, não vai mudar nada pra ninguém aqui da Império, mas fica de olho em quem vocês conhecem que pode acabar sofrendo por causa desse tipo de transação, certo? Mas relaxa que em breve a gente vai ter mais podcasts sobre isso, com mais gente se fudendo. Inclusive uma mina lá, acho que foi a Tamara, citou que alguém fez um trabalho de 20 mil reais pra um cara largar a amante, sacou? E a história foi bem triste. Depois perguntem lá na Império que tu vai ver que no final deu merda. Apesar do cara ter largado a amante. Bom, próximo assunto é a questão da monetização do site. Vocês devem ter reparado que o site nunca teve propaganda. E eu tava testando colocar anúncios no site. Coloquei, certo? E não gostei do resultado, certo? Não porque, tipo, não está entrando dinheiro. Muito pelo contrário, entrou dinheiro, entrou pouco dinheiro. E eu achei que o visual do site ficou poluído demais. Então eu diminuí, tipo, para 1%, ou seja, só tem uma janela de propaganda no site. E ela não vai aparecer nem em cima, nem embaixo, nem estourando, nem nada. E isso, obviamente, não vai trazer dinheiro para o site. E por que não trouxe dinheiro para o site? Bom, para as pessoas que já frequentam o portal, já devem ter reparado que a gente não é muito family friend. Certo? A gente não segue uns padrões. Então eu vou falar bem rápido disso, porque isso é papo de nerd. Para que você tenha um site e ele ganhe bastante dinheiro com propaganda, ele tem que ter um negócio chamado visibilidade no Google. Então você tem que usar as palavras que ele quer que você use, você tem que escrever textos sobre assuntos que ele quer, que estão na moda, ele quer que você faça textos no tamanho que ele quer, e quase todas as nossas postagens não entravam nesse limite do Family Friend, certo? Ou a postagem estava muito longa, ou a gente estava usando palavras difíceis demais para as pessoas entenderem, ou a gente estava usando palavrão, ou a gente estava usando termos que não poderiam. Tipo, o termo morte você não pode falar. Se você falar, por exemplo, no YouTube a palavra Twitch, ele já tira a tua monetização. Então são um monte de regras babacas que eu nunca quis seguir, e eu não vou seguir agora, e por isso eu diminui a monetização do site por conta disso. Mas, não querendo morrer de fome, eu pensei, já estava na hora também de abrir a loja, certo? No site. Como é que vai ser a loja no site? Eu não vou vender produto nenhum, porque eu não produzo nada. Eu trabalho com serviço, todo mundo que já me conhece sabe que eu trabalho com web. Eu não vou vender site no meu site de ocultismo. Eu tenho o meu site próprio para isso. Então o que rola? A gente vai abrir a loja, que é o Mercado Oculto, e nele a gente vai vender produtos de nossos parceiros. Ou seja, pessoas que a gente já conhece, que a gente confia tanto na qualidade do produto, quanto na qualidade da transação financeira, a gente vai anunciar os produtos das pessoas dentro do site. Obviamente a gente vai ganhar uma parte em cima disso, mas vai ser trocado, porque a gente quer, inclusive no momento, aumentar a visibilidade da loja. A loja já vai estar toda pronta, a pessoa só vai falar, tem tal produto, quero vender a tanto, sacou? E aí a gente vai ter produtos, obviamente, todos voltados ao ocultismo, certo? Quem tiver interesse, entra em contato com a gente e aí a gente vê isso daí direitinho, certo? A loja semana que vem já vai estar online. Bom, e por fim, o fórum, certo? Que já está online, eu estava editando algumas coisas nele que estavam erradas e já consertei, então a gente já tem uma aba lá no nosso menu, a aba fórum, para quem quiser deixar perguntas e que as pessoas respondam e a resposta fique lá. Porque um grande problema, né, de conversar no WhatsApp é que vão muitas conversas com respostas interessantes, até mini aulas interessantes, porém depois com o tempo ninguém mais vai ler aquilo porque já foram mais de 700 mensagens. Então no fórum elas ficam lá pra galera. Então perguntas, pedidos de livro, todo esse tipo de coisa, vocês entram lá no fórum, certo? É facinho de usar. Eu sei que fórum é uma coisa da galera da velha guarda, mas tentem, né, se acostumar, porque lembra, é tão legal quando você tá com uma puta dúvida, aí você vai lá, procura no Google, aí bum, aparece um fórum, aí tem cara que responde aquilo há 10 anos atrás. E aí foi lá e salvou a tua vida, sacou? Então tentem usar mais o fórum, principalmente para fazer perguntas. Não perguntas pessoais, perguntas sobre aspectos ocultistas no geral, certo? Então galera, a última coisa que eu queria citar, que não é a minha praia, é a praia do Lux, né? E eu tenho visto que durante a pandemia as pessoas estão fazendo mais lives,
certo? Eu acompanho vários canais que nunca fizeram live, era só matérias e tal, e agora estão fazendo lives para falar com os inscritos. Às vezes no YouTube, às vezes no Facebook, whatever. Eu particularmente não gosto de fazer live, eu gosto de gravar podcast e escrever matéria, saca? Live não é comigo. Porém, a gente tem uma galera aqui, né, na administração que gosta. O Lux é um deles, por exemplo. Então, se vocês tiverem interesse em mais lives, avisem pra gente colocar, inclusive a gente botar as matérias que vocês querem que a gente fale nas lives, certo? Mas qualquer coisa pra falar mais disso, falem com o Lux, porque ele é o responsável por essa área, certo? Então, galera, por hoje é só, certo? Já falamos bastante, já estourei o tempo, já estou em 20 minutos. Então, o que rola? A gente tem Instagram, a gente tem Facebook, a gente tem o portal, a gente vai ter a loja agora, a gente vai ter o fórum, a gente tem Discord também, apesar de eu só ter entrado nele hoje, pra falar a verdade. Então procurem, certo? É ocultismo de verdade, não é ocultismo tipo pra ganhar visita, não é ocultismo pra passar a mão na cabeça de ninguém. É tiro, porrada e bomba mesmo, sacou? Então, pra quem realmente gosta de discussões boas, ocultismo de verdade, muito sangue, muita violência, acessa aí uma das nossas redes. Então, por hoje é só, galera. Valeu, até a próxima. Hasta!